Olá pessoal, eu fiz esse vídeo para falar sobre a origem do número π. Só que para falar sobre esse número, a gente tem que saber ou lembrar algumas coisinhas sobre o círculo. Esse aqui é o círculo, como todo mundo sabe, mas tem algumas partes importantes que a gente tem que saber sobre ele. Esse ponto aqui é o centro do círculo, e todos os pontos da circunferência têm a mesma distância do centro, todos eles. Do centro até qualquer ponto da circunferência, a gente chama essa distância de raio. E 2 vezes o raio é o diâmetro. A soma de todos os... Calma, 2 vezes o raio é o diâmetro. Não para, depois a gente corta. A medida de extensão aqui da circunferência a gente chama de perímetro. Eu quero mostrar uma coisa curiosa para vocês aqui. Esse aqui é um objeto, e essa parte do objeto é circular. Eu vou medir o perímetro aqui para vocês, e a gente vai anotar junto quanto que vai dar. O perímetro deu 39 centímetros. Vamos anotar aqui. Perímetro igual a 39 centímetros. E o raio? Quanto que vai ser o raio? E antes mesmo de medir o raio, eu já posso dizer mais ou menos quanto que o raio mede. E eu digo que é mais ou menos 6,2 centímetros. Como é que eu sei isso? Não vou contar pra vocês agora, vou contar daqui a pouco. E antes disso, eu vou medir o raio pra ver se esse meu palpite tá certo, né? Eu vou medir aqui o raio, que é a distância do centro até a borda do círculo, usando o compasso. Vamos ver quanto que deu essa abertura aqui. Mais ou menos 6,2 centímetros, como eu tinha falado antes. Engraçado, né? Parece mágica, né? E agora eu vou dar outro exemplo, onde a gente vai medir o raio e depois eu vou estimar o perímetro e a gente vai medir o perímetro e ver que ficou bem próximo, né? Vamos pegar aqui o compasso e medir o raio. Raio, distância entre o centro e a borda aqui. Direitinho, não vamos mexer aqui para dar certinho. E a gente chega aqui 3,8 centímetros aproximadamente de raio. Sabendo que o raio é de aproximadamente 3,8 centímetros, eu posso dizer que o perímetro é mais ou menos 24 centímetros. Vamos medir e ver se eu estou certo? Aqui fica mais fácil. E aí, ó, marcando aqui atrás, dá pra ver a medida, 24 centímetros, né? Como é que eu sei disso? Eu sou mágico? Não, eu não sou mágico. Eu sei disso porque existe uma relação entre a medida do raio e a medida do perímetro. E essa relação é a seguinte: o perímetro dividido pelo raio vai ser igual a 2 vezes esse número todo aqui, ó. 3,14159 e assim vai. E o legal é que essa relação entre perímetro e raio vai servir para todos os círculos. A gente sabe que o perímetro dividido pelo raio dá 2 vezes esse número grandão aqui que eu mostrei, 3,14159.
E continua, né? Ele não acaba aqui o número. Então, se eu passar o raio multiplicando, eu posso dizer que o perímetro é igual a 3,1416, aqui eu já arredondei, vezes o raio e vezes 2, que é esse 2 aqui. A mesma coisa eu posso dizer, se eu passar o 2 e esse número dividindo, que o raio é igual ao perímetro dividido por 2 vezes 3,1416. Esse número já está arredondado. O legal dessas três relações, que na verdade é a mesma coisa, eu só escrevi de um jeito diferente, o legal é que elas valem para todos os círculos. Todos os círculos que são perfeitos, que são círculos, vão obedecer isso aqui. E foi assim que eu cheguei nesses números, dos dois exemplos. Quer ver só? A relação é a seguinte. Perímetro igual a 2 vezes 3,1416 vezes o raio. Vamos ver se é verdade. Nesse primeiro exemplo, a gente mediu o perímetro. 39 igual a 2 vezes 3,1416 vezes o raio. Eu chamei de Rzão, mas Rzão é igual a Rzinho aqui. Se eu passar esses dois fatores dividindo, eu vou ter 39 dividido por 2 vezes 3,1416 igual ao raio. E se você fizer essa conta na sua calculadora, você vai ver que vai dar aproximadamente 6,2 centímetros. Já no exemplo 2, a gente mediu o raio. Então, a gente tem a relação perímetro igual a 2 vezes 3,1416 vezes o raio. Como a gente mediu o raio, que na nossa medição deu 3,8, a gente tem que o perímetro é 2 vezes 3,1416 vezes 3,8. Que se você pegar a sua calculadora ou então tiver paciência e fizer a conta à mão, que é bem melhor, vai dar mais ou menos 24 centímetros. Então, mesmo sem ter medido, eu sabia qual seria a medida do perímetro se eu tivesse o raio, e eu sabia qual que seria a medida do raio se eu tivesse o perímetro. Isso tudo porque essa relação aqui, perímetro sobre o raio igual a 2 vezes 3,1416, é válida para todos os círculos, tanto para esse círculo, quanto para esse círculo, quanto para todos os círculos que você encontrar no mundo por aí. Esse número que apareceu em todas as nossas relações, o 3,1415, 9 e assim vai, ele não tem fim. A gente podia continuar escrevendo os números e ele não ia ter fim. Esse número recebe um nome. E o nome dele é Pi. Olha ele aqui. Esse número Pi foi descoberto em aproximadamente 250 a.C., como sendo um número infinito, mas o uso dele já é muito mais antigo, de sociedades muito mais antigas. Esse símbolo é uma letra grega para a palavra perímetro, que escreve desse jeito. Ou seja, quando foi nomeado o Pi, foi graças a essa relação entre o perímetro com o raio, tanto que ele é a primeira letra da palavra perímetro em grego. E você pode ver também que ele é chamado de constante circular ou constante de Arquimedes. O que é curioso sobre o Pi é que a gente sabe que ele é um número infinito, ou seja, ele tem infinitas casas decimais. Se a gente fosse ficar escrevendo aqui, a gente não ia acabar nunca de escrever. Ia ficar escrevendo, escrevendo e não ia acabar nunca. Para vocês terem noção de quão grande é esse número, o número de casas decimais do Pi, se a gente pegasse folhas de papel e em cada folha escrevesse uma casa decimal, 3, depois 1, depois 4, e fosse escrevendo até a última casa decimal que a gente conhece, que é a de número 5 trilhões, e fosse colocando essas folhas de papel em uma pilha, dava para fazer 2 pilhas
de folha sulfite que chegavam até a Lua, saindo da Terra até a Lua. Só para vocês saberem como que é grande esse número. E se a gente continuasse, ia dar para chegar até o Sol, e se continuasse até Marte, e se continuasse... É infinito, é um número infinito, então daria para chegar até onde você quisesse, só empilhando folhas de papel. Agora que eu já ensinei para vocês essa relação entre o perímetro e o raio, que é essa aqui, perímetro sobre o raio, π sobre π vezes 2, ou 2π, ou perímetro, π vezes 2 vezes r, ou raio igual a perímetro dividido por 2π. Como vocês já sabem isso, agora é a vez de vocês mesmos resolverem o problema. Em um círculo de raio 5, qual é o perímetro? Raio igual a 5. E qual é o perímetro? Para resolver esse problema, vocês vão ter que usar o π igual a 3,14. Dá uma pausadinha no vídeo e tenta resolver o problema. Já conseguiu? Se não conseguiu, presta atenção. Se conseguiu, só confere aqui. Mais uma vez, a relação é perímetro igual a 2 vezes π vezes o raio. O que eu sei daqui? Eu sei o π, que é 3,14. Eu sei o raio, que é 5. E eu quero achar o perímetro. Perfeito. Perímetro é 2 vezes 5 vezes 3,14, que dá 31,4 centímetros. Eu tinha o raio e achei o perímetro. Perímetro igual a 31,4 centímetros. Tem outro exemplo. Agora eu dou o perímetro, que é 15. Precisa dar unidade, né? 15 centímetros. E eu quero o raio. Perímetro é 15 centímetros. E o raio? Dá uma pausadinha no vídeo e tenta fazer. Conseguiu fazer? Vamos lá. Se conseguiu, confere aqui. Se não conseguiu, presta atenção. A relação é perímetro igual a 2 vezes o π vezes o raio. Eu já sei o perímetro, que é 15 centímetros. Eu sei o 2 e eu sei o π, que é 3,14. Só que eu não sei o raio. Se você pegar esses dois fatores e passar dividindo 15, você vai ter quanto vale o raio, que é 15 dividido por 2 vezes 3,14, que é exatamente 2,39 centímetros. Tá bom? Então é só isso. Obrigado.